Imagina só a cena. Alguém decide pegar um tanque de cerveja e jogar favas de baunilha, nibs de cacau, canela e ainda por cima pimentas ancho e passila. Nossa, a primeira reação de quase todo mundo seria esperar um desastre total, né? Com certeza. Mas o pior ou o melhor é que o resultado foi uma das safras mais lendárias da última década. Pois é, o que só prova que aquela linha entre a loucura e a genialidade na produção de cerveja é, assim, muito fina. É bem por aí mesmo. E no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai dissecar exatamente esse caso, que é a Unapus Imperial Stout, da safra de 2016, da Cigar City Brewing. E para entender o peso de tudo isso, a gente precisa olhar primeiro para a origem do nome. O Napo, na mitologia maia, é a figura que entregou o cacau para a humanidade. Ah, então a cervejaria basicamente pegou a lenda e engarrafou o negócio. Exato. Só que eles levaram a ideia a um extremo absurdo. Porque, lendo a ficha técnica, com todo esse cacau, a baunilha de Madagascar e 2 tipos de pimenta, na minha cabeça isso soa muito mais como um bombom mexicano apimentado do que como uma cerveja. Uhum. Dá para imaginar perfeitamente. Então, como é que uma mistura dessas não entra em guerra no copo e vira uma bagunça doce e enjoativa? A genialidade de quem criou isso tá no alicerce, sabe? Eles usaram uma base de Imperial ou Double Stout. Certo. Esse estilo já entrega uma estrutura super escura, bem densa e com umas notas tostadas muito fortes. E é essa tela pesada que consegue ancorar a doçura da baunilha e, ao mesmo tempo, abraçar aquele calor terroso da pimenta. Entendi. Tipo, se jogassem tudo isso numa base leve, a bebida simplesmente ia desmoronar, né? Com certeza, não ia parar em pé. Mas aí a gente bate de frente com a matemática da ficha técnica. Porque estamos falando de 11,5% de teor alcoólico e cravados 80 de IBU. É um soco, né? Demais. Peraí, 80 de IBU com baunilha. Pra mim isso seria intragável. Tipo, uma pancada alcoólica misturada com um amargor brutal. Como isso funciona na prática? Então, o segredo é que esse IBU altíssimo não tá lá para queimar a língua de quem bebe ou ser o protagonista da história, como seria numa West Coast IPA. Ah, tá. Ele funciona muito mais como uma âncora de equilíbrio. Aquele amargor do lúpulo e a força do álcool são estritamente necessários para conseguir cortar a carga oleosa e pesada do cacau. Ah, então ele entra como uma força contrária mesmo, só para segurar o doce. Exatamente isso. Porque se o IBU fosse baixo, aí sim a gente teria aquele xarope enjoativo que você mencionou antes. O amargor age como uma espinha dorsal invisível. E o que me deixa muito impressionado é que, mesmo com um perfil tão radical assim, o público da época abraçou a ideia. A gente olha os dados e tem uma nota média de 4,42. O que é altíssimo para uma cerveja tão complexa. Sim, e o padrão de consumo é surreal. São quase 18 mil check-ins totais lá no aplicativo, mas uns 13.500 únicos. Ou seja, o pessoal bebeu e voltou para beber de novo. Pois é, milhares de pessoas caçaram a garrafa mais de uma vez. Só que hoje a realidade é bem diferente, né? Por ser uma safra autêntica de 2016, a produção parou faz tempo. E dá para ver isso nos números atuais, que despencaram. Sim, caiu para uma média de 2 check-ins por mês. Virou quase uma cidade fantasma nos fóruns. Que isso entra numa discussão bem maior sobre o ciclo de vida dessas garrafas. Chega um ponto em que as safras, essas que a gente chama de vintage, transcendem a bebida em si. Viram outra coisa. Uhum. Quem tem uma garrafa de 2016 hoje, não vai simplesmente abrir numa sexta-noite qualquer. A pessoa está guardando um pedaço de história. É bem aquela tentativa humana de capturar um raio numa garrafa, né? O produto que era perecível vira um artefato de colecionador. É a prova viva de que a ousadia extrema, quando é bem executada, cria um legado que dura anos. Com certeza. E isso deixa uma provocação legal para quem nos escuta. A gente sabe que essas poucas garrafas que sobraram estão guardadas a 7 chaves e quase ninguém abre hoje em dia. Mas o que será que acontece lá dentro? Boa pergunta. Né? Depois de tantos anos no escuro, será que aqueles sabores originais de cacau e pimenta simplesmente somem? Ou será que eles evoluem para uma alquimia que nem os próprios criadores originais conseguiriam prever? E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review,
um podcast da Hair Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Hair Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!